Boa noite, Guarulhos. Iniciando mais uma transmissão do GRU em Pauta, videocast do portal de notícias grudiario.com.br. Eu sou Wellington Alves, estou ao lado do jornalista Eurico Cruz. Boa noite, Eurico. Boa noite, Wellington. Boa noite a todo mundo que nos assiste. E hoje nós temos a presença aqui ilustre do presidente da Câmara Municipal, Tiziano Americano. Tiziano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eurico. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conhecendo o estúdio fabuloso de vocês, hein? Bacana. Tiziano, obrigado pela presença mais uma vez. E você assumiu o cargo agora dia 1º de janeiro como presidente da Câmara Municipal. Você já trabalhou na Câmara como assessor, virou vereador e agora presidente. O que você encontra hoje no Legislativo? Eu trabalhei de 2003 a 2007, né? No primeiro mandato do Americano e no segundo. Depois acabei indo para o Executivo, fui trabalhar com o governador Márcio França no Detran, naquela ocasião. Depois voltei para o Executivo de novo. E agora como vereador e presidente no Legislativo, né? A casa não mudou muito, né? Tem muitos funcionários ali que a gente já conhecia, já tinha alguma relação até da cidade ou de alguns momentos de reuniões, mas eu acho que tem que mudar. Então, por isso eu assumi essa missão de disputar a presidência, tentar vencer, e vencemos a presidência, e tentar fazer diferente. Legal, Tiziano. Quando você fala em mudar, eu queria saber hoje quais são os seus pontos de maior atenção. O que você acha que nesse primeiro ano precisa ser resolvido com mais urgência durante esse seu primeiro mandato à frente aí da presidência da Câmara Municipal? Quando a gente fala de órgão público ou poder público, é muito difícil as mudanças, né? Tem até aquela história, sempre foi feito assim, sempre foi assim. Mas tudo se moderniza, inclusive quando a Câmara existiu, não tinha as redes sociais, não tinha celular, e hoje a modernidade veio. Então a gente tem algumas atenções, principalmente para a área de comunicação, que é uma forma de trazer a população para dentro da Câmara de uma forma que consiga ver a transparência do Poder Legislativo, né? E algumas questões mais básicas. Eu tenho a ideia de tentar trazer uma unidade do Fácil para dentro da Câmara, para atender a população. Então a população vai lá na unidade do Fácil, depois vai assistir a plenária da Câmara, né? A sessão, a reunião, vai conhecer. Hoje a gente tem dificuldade nisso. A população não sabe onde é a Câmara Municipal, a população não frequenta a Câmara Municipal, só frequenta quando há algum movimento de um político específico levando as pessoas lá para pressionar ou para falar daquele determinado assunto. Você vai pegar um momento importante, que é o final do governo Guti, e também uma possível briga aí por sucessão. O Guti ele tem um desejo pessoal de sair como melhor prefeito da história de Guarulhos, por isso quer acabar com o problema das enchentes. Ele tem uma série de programas que ele está apostando tudo para entregar em 2024. Você acha que a Câmara tem algum papel para ajudar o Executivo nessa situação? O Poder Legislativo é essencial nessa transformação da cidade, né? Se o prefeito quiser entregar algo, precisa do Legislativo, sim. Precisa passar pelo Legislativo, precisa mudar algumas questões técnicas de legislação já ultrapassada e vai precisar muito do Legislativo. Até para aprovar financiamento, empréstimo, é necessário que o Legislativo esteja sempre presente nas ações do Executivo para conseguir entregar para a população. Tiziano, a gente teve a entrega recente ali, né, do novo prédio da Câmara Municipal, né? Algumas estruturas ainda estão incompletas, algumas coisas ainda têm que ser feitas. Você tem uma previsão de atuação nisso? O que você acha que é mais urgente nessa questão para entregar ali para os vereadores, para entregar para a cidade? A estrutura é boa, né? Mas poderia ser muito melhor. Quando a gente fala das gestões anteriores, é difícil você criticar, porque naquele momento, daquela maneira que foi feito, era o que era necessário. Hoje a gente precisa aperfeiçoar algumas questões, né? Uma das nossas ideias é montar o nosso podcast com estúdio, isolamento acústico, deixar o vereador mais à vontade para ele explicar a realização dos trabalhos dele. Hoje a gente não tem um estúdio apropriado para esses vídeos, essas questões mais dinâmicas que acontecem nas redes sociais. Tiziano, quando você assumiu o mandato, a Câmara ainda estava no prédio antigo. Você acha que a mudança foi adequada, foi no momento correto, ou você acha que poderia ter tido mais calma para isso? Como eu disse, é difícil julgar as gestões anteriores, né? Eu, como munícipe, eu falaria que foi no momento correto para sair do aluguel, né? O que tem na Câmara também hoje é
andamento de uma ação, porque o prédio não foi entregue da maneira correta, talvez, né? Então isso tem que ser provado também na justiça. Mas a Câmara processou então a empresa? Não, na verdade, o ex-proprietário da Câmara antiga entrou com um procedimento interno, né? Um processo interno, tentando rever alguns valores, porque a maneira que a gente saiu do prédio antigo foi feito da maneira incorreta, uma porta, algo quebrado. Eu não tenho ainda o processo em mãos, mas já tenho conhecimento, a Procuradoria da Câmara está tomando ciência disso, e a gente vai ver o que resolve nessa questão. Tiziano, você falou agora no começo da nossa entrevista sobre uma questão de transparência, né? Hoje, não é exclusividade de Guarulhos, mas a gente não tem um acesso fácil ali aos projetos de lei, né? As alterações ali que são feitas. Não existe isso disponível como, por exemplo, tem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você acha que na sua gestão é possível implementar algo do tipo? É muito demorado? Como que você acha que isso pode ser feito e se tem interesse em fazer também? O nosso tempo é curto, né? 2 anos para fazer tudo o que a gente quer. Torna-se muito curto, mas a gente não tem preguiça. Meu grupo de trabalho, acho que vocês conhecem aí na cidade, a nossa dedicação pela cidade e agora pela Câmara. A gente quer deixar muito transparente e deixar transparente como legado, né? Então, a Câmara, a Assembleia, né, dos Deputados, a Assembleia é uma referência para nós, tanto o modelo de entrada, de saída. Hoje, acho que você vai visitar a Assembleia, você recebe uma etiquetinha. Então, algumas coisas básicas e principalmente a transparência dos processos e projetos da Câmara, né? A quem interessa esconder algum projeto que está em andamento na Câmara? A pergunta é essa. A quem interessa? Então, não interessa, a gente tem que deixar transparente. A Câmara é do povo e essa é uma das nossas principais ações. Depende de licitações, de algumas questões mais técnicas, que a gente não sabe ainda como vai avançar. Mas a gente já tem algumas referências, como outras câmaras no estado de São Paulo. Você teve uma disputa muito intensa contra o ex-presidente Fausto Miguel Martello, que tentou disputar a reeleição, acabou por uma questão jurídica, ele não conseguiu disputar a reeleição, e você conseguiu vencer o candidato da oposição, Marcelo Seminaldo. Ficou alguma rusga, você acha, na Câmara dessa disputa tão intensa? Como chega o Legislativo para 2023? No discurso de posse, até me emocionei. Minha família estava presente e alguns dos vereadores que ali falaram que nunca mais será a mesma, né? Foi uma disputa árdua de mais de 1 ano, né? Travei algumas ações na justiça e chegamos com êxito. Da minha parte é daqui para frente, né? A gente que fica olhando para trás não trabalha. Minha intenção é trabalhar para a cidade, é trabalhar para a Câmara, trabalhar para os funcionários, é trazer o melhor para a cidade de Guarulhos e, como eu disse, deixar um legado positivo, ações que a população tenha um conhecimento, que tomem como referência, né? E eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a cidade melhora muito. E é isso que eu vou cobrar dos nobres edis, dos vereadores, que todos se unam, né, nesse momento, mesmo quem foi contra a chapa do Tiziano, quem foi a favor da chapa do Tiziano, mas que a gente veja o lado da população. Tiziano, antes de fazer a próxima pergunta aqui, vou falar uma live bastante movimentada aqui hoje, ó, bastante gente parabenizando a sua vitória aqui, ó, a Maria Aparecida da Silva, o Alexandre Lobo, o Elton Santos Silva, Ronaldo Antunes, muitas pessoas aqui no decorrer da live, eu vou falando mais alguns nomes aqui, tá? Mas boa noite a todos aí, muito bem-vindo. Tiziano, eu queria te fazer uma pergunta referente ao concurso da Câmara de Guarulhos. Foi levantada a possibilidade, assim, realmente é necessário que a Câmara tenha mais um concurso? É necessário mais esse efetivo agora? Porque por mais que seja uma geração de emprego, né, é um custo também, e a Câmara hoje ela já tem uma quantidade... não sei se adequada de funcionários. E a gente já teve algumas discussões anteriores sobre o número de cargos comissionados que deviam ser concursados, tal. Isso já foi meio que resolvido em algum outro momento. Mas eu gostaria de saber, esse concurso ele vai para frente? Ele é necessário? A parte técnica desse concurso não foi desenvolvida pela minha equipe, né? A gente está tendo conhecimento agora, há poucos dias de Câmara Municipal, mas o que a gente sabe é que a Procuradoria da Casa já havia falado no processo contrariamente à realização do concurso. Isso foi para a Justiça e o Tribunal de Contas chegou a suspender o andamento desse concurso.
A Câmara, na pessoa do ex-presidente, fez um recurso autossuspensivo, né, que quando você faz o recurso no Tribunal de Contas, suspende o prazo que tinha do processo e começou a andar novamente. A gente está aguardando o julgamento do mérito do Tribunal de Contas. Então, se o Tribunal de Contas der favorável, eu acho que não tem por que a gente tentar barrar esse concurso. Mas o que a gente sabe de fato é que hoje a Câmara tem em torno de 150 funcionários concursados, né, que são os efetivos. E o concurso é para mais cerca de 200 funcionários. A gente não tem espaço para atender todos esses funcionários. Mais que vai dobrar, né? Mais que dobrar, é isso mesmo. Se o que vocês falaram aqui, que a Câmara já anda, já tem um número de funcionários efetivos, a gente abrir para mais uma quantidade dessa, eu acho que é muito perigoso, tanto para o orçamento da cidade, que é o que mais me preocupa, como para a função dos funcionários, né? Para ficar funcionários ociosos na Câmara, eu acho que não é necessário. E a gente tem uma equipe muito boa na Câmara Municipal. É saber trabalhar. Agora, talvez precisa de algumas funções dessa. Então, se o Tribunal de Contas achar que não deve andar esse concurso, a gente vai fazer andar algum concurso. Precisa de algumas funções específicas, né? Então, se der algo de errado nesse processo que já foi montado, né, a gente pensa em fazer um outro, talvez mais específico, consultando o funcionário dos departamentos, vendo o que está precisando de fato naquele setor. E então, assim, o que eu posso dizer para quem se inscreveu nesse concurso é que vai ter concurso. A gente não sabe ainda se vai ser esse que está pronto, que está em andamento, porque teve essa questão no Tribunal de Contas, mas que vai ter concurso. Ticiano, o IBGE está concluindo aí o censo, pelo menos a expectativa, né? O censo já atrasou 2 anos e nesse final também já tem atrasado um pouquinho também. Mas a expectativa é que a população seja confirmado um aumento da população de Guarulhos em comparação ao último censo, que é 2010. Isso significa que a Câmara teria ou terá a possibilidade de aumentar o número de vereadores. É um tema polêmico. Eu não sei como você vê esse debate. Eu lembro que até o Eduardo Soutura, há uns anos, quis aumentar de 34 para 35, até teria condições, mas não houve um acordo político para isso. Você vê, como você vê a disposição da Casa para discutir esse tema? Para quem concorre aos cargos eletivos como de vereador, é positivo. Então, para os próprios vereadores, alguns concordam com essa questão. Acho que hoje, pelo censo, Guarulhos teria que ter em torno de 37 vereadores. E temos 34. Mas não é uma medida popular, né? Porque a população, por não reconhecer muito o trabalho do Legislativo, tem dificuldade quando você fala que vai aumentar o número de cadeiras na Câmara, né? Vão ter mais vereadores. E aí a população, a primeira imagem que vem, já querem pôr mais gente lá dentro, né? E aquela questão. A gente vai respeitar a lei. Se a lei determinar isso, nós vamos fazer. Se a lei impor, nós vamos fazer. Mas se for facultativo, nós vamos conversar com os pares, com os vereadores e ver se é interessante para a cidade de Guarulhos, né? A cidade de Guarulhos tem uma malha viária difícil, tem regiões complicadas e quanto mais representante do povo a gente tiver na cidade, na minha opinião, é melhor. Ticiano, além de você como presidente da casa, você é um vereador, continua como um vereador, né? Você também vai poder apresentar projetos. Hoje tem algum projeto seu, alguma coisa que você tem mais prioridade, algo que você quer apresentar nesse meio momento? E uma dúvida, né? Como conciliar as duas coisas, né? Porque você tem esse papel de ao mesmo tempo atender a população e agora você também é responsável pela casa legislativa em si, né? Esse mês de recesso, inclusive, eu trabalhei todos os dias mais atendendo a casa, né? Atendendo os vereadores, os gestores, os diretores, e assim foi. Eu quero focar um pouquinho a minha vida pública como vereador na rua, né? Trazer resultados de fato para quem fica na ponta, para a população. Eu tive êxito em alguns projetos já apresentados na Câmara, posso citar alguns deles, mas um que eu tenho um carinho especial aqui é o do check-up da mulher. Então, foi aprovado, foi sancionado, agora a gente precisa fazer o executivo cumprir, né? E essa vai ser minha articulação junto ao prefeito. Então, toda mulher que faz aniversário, no mês de aniversário, ela tem direito a um check-up na rede pública de saúde. Isso para prevenir doenças, né? Que é muito difícil. A saúde é complicada não só em Guarulhos, em
em outras questões. Mas eu tenho uma forte atuação no meio do transporte, né, na questão das empresas de transporte de carga, dos taxistas. Então, o meu desejo aí é fazer muita projeto de lei, tentar organizar essa questão do transporte na cidade, que hoje a carga, os caminhões de carga param em qualquer lugar, os motoristas de aplicativo param em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, a gente regulamentar de forma que consigamos respeitar aí a legislação de trânsito. Você citou a questão dos taxistas e você é genro do Edmilson Americano, que é o secretário de governo, foi vereador aqui em Guarulhos também por muito tempo. Foi presidente da Guaracop também por mais 20 anos. Como fica essa relação? Você, vereador, ele secretário de governo e ao mesmo tempo vocês são familiares. Como não há nenhuma ilegalidade nisso, vamos dizer, mas como vocês levam isso? O Americano, para quem não conhece, é uma pessoa excepcional, separa muito essas questões, né? Ele não interfere no legislativo comigo, ele não dá palpite, então minha assessoria é eu que monto, as minhas questões sou eu que faço. Agora, quando tem algo do meio do segmento de táxi, ele pede para mim, né? Que hoje eu sou o vereador da categoria, representante dos taxistas na Câmara. Então, essas questões ligadas ao táxi, ele sempre pede. Como secretário de governo, a gente tem uma ótima relação, até pela proximidade que eu tenho do prefeito Guti. Né? Trabalhei já com o prefeito, como secretário adjunto de trânsito, fui secretário de trânsito e transportes um certo período, fui diretor do DTI. No DTI a gente pegou com 4 ambulâncias do SAMU, entregamos com 23 ambulâncias para a cidade. Transporte ambulatorial a gente mudou a cara, era da saúde e veio para o DTI, pegamos lá com 8, 10 ambulâncias, entregamos com mais de 40 ambulâncias na cidade funcionando. Foi um dos legados que eu deixei aí no executivo. Então essa relação que eu tenho com o prefeito, eu tenho com o ex-vereador e agora secretário de governo americano. É claro que as pautas do governo sempre vêm pelo prefeito, sempre vêm pelo executivo. Mas essa questão política nossa é ligada aos taxistas. E aí, quando ele precisa de algo ligado aos táxis, ele pede para mim, ele me dá algumas ideias. A gente apresentou aí algumas questões na Câmara sobre os táxis a pedido dele e de toda a categoria. Ele monta lá a reunião, eu converso com a diretoria da Guaracop, com a diretoria de outras cooperativas da cidade e a gente vê o que é melhor para eles. Ticiano, aqui em Guarulhos, se eu não me engano, nós somos a segunda Câmara com mais leis inconstitucionais colocadas. Se não me engano é isso, né, Wellington? Isso porque vão muitos projetos, depois são vetados, voltam. Dentro da sua gestão, você pretende fazer algo para diminuir isso ou é uma coisa que cabe a cada vereador mesmo, não dá para ter uma conversa para falar, para maneirar nos projetos? É triste, mas eu como trabalhei lá na CCJ, né, na Comissão de Justiça e Redação, a gente vê o quanto é importante as questões constitucionais, né? E é difícil porque muitos parlamentares têm alguns desejos que é impossível de ser realizados, né? E ele passa isso para o papel, passa isso para o projeto de lei. Então, às vezes, ele tem uma ideia lá no bairro, ou alguém sugere, e não é de competência do parlamentar. Mas, mesmo assim, ele apresenta para atender aquela demanda da sociedade. Eu apresentei, mas não pode e tal. E, por isso, torna-se tantos projetos inconstitucionais como acontece hoje. A questão nossa é orientar, né? Orientar para o vereador, porque quem fala a verdade cresce. Então não adianta você enganar ali o seu amigo, o seu vizinho, vou apresentar na Câmara. Mas não é competência do senhor, como que o senhor vai apresentar na Câmara? Tem questões que você tem que fazer através de indicação, né? Então você indica pro governo, pro prefeito, pro governador, você faz um documento e manda para lá, né? Poderia fazer isso, sugere isso. A Câmara tem essas indicações e é o que eu vou focar para os parlamentares, né? Para eles tentarem fazer algumas medidas através de indicações para não ocupar tanta pauta. Queria te fazer mais uma pergunta envolvendo o Edmilson Americano, que ele é cotado para a sucessão do Guti. Tem nomes hoje ventilados pelo governo. Ele, o professor Jesus e o Jorge Wilson. Queria saber como você vê essas discussões e se você continua no Cidadania. Eu estou no Cidadania. O Cidadania elegeu o deputado federal Alex Manente, uma pessoa que eu tenho muito apreço e amizade. Vou continuar no Cidadania, né? Não tem motivo nenhum para falar sobre o partido, nunca tive problema. Sou líder do Cidadania na Câmara. Eu e o André Alves fomos eleitos o vereador André Alves fomos eleitos pelo Cidadania. Com relação à sucessão do prefeito, né, vai ser uma disputa árdua lá na frente. Não adianta falar que o americano quer ser, que o Jorge Wilson quer ser, tem que ver quem merece ser, né? Quem trabalha para isso.
É claro que o americano terá meu apoio se ele entrar nessa missão de sucessão do prefeito. Mas eu vejo todos, né, bem, eu acho que o Jorge Wilson é um grande deputado, agora líder do governo, o professor Jesus faz um trabalho excelente na cidade também. Então são pessoas competentes que, se o governo decidir, se a gente puder sugerir, a gente vai sugerir. Se decidir, a gente vai conversar com o nosso grupo político, vai ver o que é melhor para a cidade e vamos, talvez, apoiá-los. Ticiano, aproveitando então, já que a gente entrou nesse tema de eleição, né, a gente saiu de uma eleição muito disputada, que fragilizou, assim, de um certo modo, o nosso sistema político, né? Você acha que na próxima eleição ainda vai ter algum resquício, quando a gente fala até dessa polarização do bolsonarismo contra o petismo, que vai resvalar aqui em Guarulhos também? Ou você imagina que essa eleição, a próxima eleição aí dos prefeituráveis, deve ser mais tranquila, não deve envolver essas pautas, principalmente para Guarulhos? Eu acho que ainda vai ter um pouco dessa sobra da campanha da disputa lá em Brasília. A gente não concorda com a questão de quebra-quebra, mas concorda com a manifestação, né? A gente acha que você tem o direito de se manifestar a favor ou contra, né, determinado governo ou determinada ação, mas em Guarulhos é complicado, a cidade é muito carente, a cidade precisa de muita ajuda, então a gente ainda acha que vai dividir muito a direita e a esquerda, apesar da população estar tá com maior atenção para essas questões. Ainda tem poucos que partido que você é, né? Mas muita gente não quer saber dessa briga. A pessoa quer saber o que você faz para a cidade, o que você está fazendo, o que você fez, o que você produziu. Pode surgir novos nomes, né? Porque a gente sabe que essa onda de redes sociais também surgiram novos, do jeito que subiram, caíram também, mas pode acontecer de quem está aí trabalhando bem conseguir vencer uma próxima eleição. A cidade, eu acho que vai ter um representante do lado do Partido dos Trabalhadores muito forte, já governaram a cidade por 16 anos, então eles ainda têm essa força na cidade, e esse candidato é propenso a estar no segundo turno, independente de quem seja, mais pela bandeira da esquerda mesmo, né? Juntando ali o PSOL, PCdoB e talvez até o PDT. Mas o lado da direita, a cidade tem muita gente boa, muita gente de qualidade, muita gente que faz o trabalho, né, na ponta, que chega na população. Então também, se conseguir unir esse grupo, vai ter uma disputa boa e vai polarizar novamente. Pegando esse gancho da disputa presidencial, nós tivemos o quebra-quebra em Brasília, uma tentativa golpista aí e depredação da sede dos três poderes. E tivemos também em todo o país, em algumas estações de energia que tiveram problemas, e também tivemos, curiosamente, incêndios em galpões de aeroportos, de Guarulhos e o Galeão do Rio de Janeiro. Há um temor assim de abrir uma brecha para um ataque aos poderes em Guarulhos, a Câmara? Você já conversou com o prefeito Guti sobre isso? Como vocês estão vendo esse movimento? Há uma preocupação que possa atingir alguma coisa aqui a política local? Eu não conversei com o prefeito sobre isso, mas naquela ocasião que aconteceu os fatos em Brasília, a gente entrou em contato com o secretário Pontes e pediu um reforço na Casa Legislativa. É o que cabe a nós, né? Mas eu acho que essa questão de depredação, com tudo isso que foi feito em Brasília agora, com alguns presos, né? Mesmo algumas pessoas concordando ou não concordando, a pessoa vai pensar duas vezes antes de depredar um patrimônio público, que é pago por nós, né? Que é pago por todos. Ticiano, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, quem é o Ticiano americano, do que ele gosta, como que é a vida dele, o que ele faz no tempo livre. É difícil falar da gente, né? A gente fica até com vergonha nesse momento. Mas eu sou uma pessoa bem humilde, bem simples. Hoje mesmo eu estava almoçando num restaurante em frente à Câmara, e aí uma moça de uma empresa terceirizada da Câmara: nossa, o presidente está andando aqui, né, do nosso lado. Mas eu sou da cidade, sou morador da cidade, eu tenho 40 anos, vim de Juazeiro do Norte com 3 meses de idade e sempre morei em Guarulhos. Aqui eu constituí minha família, tenho 3 filhos, Gustavo, Júlia e Jordana, de 7 anos. O Gustavo tem 19 já, está estudando na PUC. E mandar um abraço, que ele me acompanha em tudo. Mas assim, para mim é fabuloso, porque
É a cidade que eu vivo, que eu constituí minha família, que eu trabalho. Fui atleta de natação, ganhei bolsa de estudo em um colégio da cidade. Consegui montar minha família. Hoje eu tenho alguns empreendimentos. Eu tenho uma marina e restaurante no interior de São Paulo com minha esposa. Tenho alguns bares e restaurantes na cidade com outros parceiros, né? Mas é isso, eu gosto do simples, eu vivo bem, eu ando em tudo que é lugar, ando em qualquer comunidade da cidade, tenho muitos amigos que me apoiam, lutam por mim em todas as esferas, em todos os graus, gente bem-sucedida, gente pobre, tem alguns amigos empresários, Urubatã, da Braspress, seu Celso da Mirassol, seu Hélio da West Cargo. Então, eu sou uma pessoa do bem e o que eu puder fazer aí para melhorar a cidade, eu vou fazer. E tem algum sonho a mais? Cara, não tenho essa vaidade, né? O meu sonho é o agora. Quero ser um bom presidente. Quero deixar marcado como um dos melhores presidentes da história. Bom, Tiziano, aproveitando, já que a gente falou dessa questão dos sonhos, já que, aproveitando esse momento, você tem alguma meta principal agora nessa questão da gestão da Câmara? A meta principal é entregar para a população, né? Trazer a transparência nos processos legislativos, através de sistemas que a população possa consultar, é entregar uma unidade do Fácil. Estou em conversa com o prefeito Guti e com o secretário Adam, a possibilidade da gente estar entregando uma unidade do Fácil ali na Vila Augusta para atender melhor a população. Questões simples. Tem uma ideia nossa que é levar a Câmara para o povo, não sei se é possível ainda, mas fazer algumas sessões em bairros, né? No CEL, na FIG, em alguns lugares da cidade, trazendo alunos, trazendo para a pessoa ver como funciona uma sessão da Câmara Municipal. Então, a minha ideia é levar o legislativo para o povo. Isso é feito em São Paulo, acho que nas audiências públicas, não lembro sessões, mas as audiências públicas já fizeram. A minha ideia dessa veio através do orçamento participativo, né? Em Guarulhos já havia o orçamento participativo dessa maneira, eram feitas plenárias, e aí você leva projetos daquela região. Então, se você vai na região dos Pimentas, você pega os projetos que estão na Câmara, pauta naquele dia de interesse da população local. E aí a pessoa vê como funciona a Câmara Municipal, talvez abra para alguém do Executivo falar o que o prefeito, o que o Executivo fez naquela região. Algumas das nossas ideias para trazer para a população. Aproveitando, falando da Câmara, tem uma situação que acontecia muito, que era a sessão acabar por golpe de vista, né? De repente tem algum projeto ali que não era interessante para o vereador, alguma coisa, você fazia uma verificação de quórum ali, de repente tinha 30 vereadores, mas ninguém levantava a mão, ficava 4 falavam que estavam e aí acabava encerrando a sessão. Hoje tem alguma coisa, Tiziano, que você faria para evitar isso? Algum sistema, algo que você poderia implantar para evitar esse fim dessa sessão dessa maneira que visivelmente não é correta, já que o pessoal está lá, né? Na verdade, eu não falo que não é correto, porque é uma manobra regimental que te dá o direito para o vereador. Então, em defesa dos vereadores, às vezes a imprensa não concorda, mas é uma manobra regimental que os vereadores conseguem fazer ali. Essa questão tem dois fatos, né? Uma é o vereador pôr a presença no painel e ir embora, e a outra é assinar a presença. Geralmente, quando o presidente faz isso, ele consulta ali o número de assinaturas, ou visivelmente, né? Às vezes tem as assinaturas, mas você olha, não tem vereadores suficiente. Mas o que eu falo para a sociedade e até para a imprensa, que faz parte do processo legislativo isso. Esse esvaziamento da sessão em alguns momentos, essa suspensão da sessão para conversar, às vezes para evitar um tumulto, para evitar algo pior para a cidade, é feito dessa maneira. Tem uma mensagem aqui da Marisaura Umbelino Araújo, falando: estou esperando para o nosso churrasco. E obrigado à construção da Viela, que tem várias mensagens aqui. Eu ganhei a eleição de vereador e a gente, naquele momento, falou: vamos fazer um churrasco. Aí veio a pandemia forte, né? Já estávamos em pandemia. Aí a gente resolveu recuar. Então muitos ainda falam desse churrasco da Vitória que não teve até hoje. Entendi. Mas vai ter? Como tá? Vamos falar com o grupo, né, para ver se é possível. Até com a vitória na presidência da Câmara, talvez já comemoram as duas, né? Bacana, bacana. Vou convidar vocês. Obrigado. A gente agradece a presença do Tiziano Americano, presidente da Câmara Municipal. Desejamos sucesso nessa nova empreitada
E para quem quiser acompanhar as notícias do Grudiário, acessar o site grudiario.com.br. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. E se você quiser receber a lista, se você quiser receber todas as notícias no seu celular, o que deve fazer, Eurico? Aí você deve mandar uma mensagem. Primeiro você deve adicionar o nosso número de WhatsApp, que está aparecendo aqui, é o 985140599. Você manda uma mensagem então com a palavra notícias. Diariamente ali a gente manda um resumo com os links, né, das notícias mais importantes do dia. Se você quiser sair depois, é só enviar uma mensagem pedindo para sair. E a gente garante que vai manter aí o cidadão bem informado. E é só uma vez no dia, né? Só uma vez no dia. Uma vez ou outra que a gente tem a live também, que a gente manda, compartilha também pela lista de transmissão. Mas é isso, a ideia é manter o cidadão aqui informado sobre os principais fatos que acontecem na cidade e no Brasil, no mundo, no geral, aí que cabe a gente, né? Tiziano, obrigado pela presença. Eu que agradeço ao Eurico, ao Wellington, é um prazer estar aqui, pessoas que eu tenho admiração e respeito. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulo Manso, que está assumindo lá a TV Câmara, né? E a gente tem algumas ideias e até anunciar para vocês em primeira mão que a gente pensa em fazer um café com a imprensa em alguns meses, né? Se der tudo certo, vocês serão convidados. Muito bacana. Mandar os parabéns ao Paulo Manso também, grande Paulo Manso, editor da Folha Metropolitana com a gente, né? O cara tem uma bagagem enorme aí e vai agregar muito à Câmara Municipal. É isso aí, parabéns, Paulo, parabéns, Tiziano, parabéns, Guarulhos. Voltamos com o Guni Pauta na próxima quinta-feira, às 19h30. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado, Tiziano. Obrigado, Hélio. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.